E aí, pessoal, sejam bem-vindos ao canal Biólogo Zero. O meu nome é Fabiano, eu sou o criador, dessa página, e hoje eu quero falar para vocês 7 coisas que todo biólogo precisa saber antes de se formar. Antes eu só quero te pedir uma coisinha, se tu puder, te inscreve aqui no canal Biólogo Zero, que isso me ajuda bastante, tá certo? Então, vamos lá. A primeira coisa que vocês precisam saber é que ninguém contrata um biólogo se ele não tiver experiência. Então a gente reclama muito, que não nos contratam, a gente tenta emprego, a gente tenta se colocar, mas parece que as empresas não abrem espaço pra gente. Sim, isso é um fato. E sempre me perguntam também, mas como que eu vou conseguir experiência se ninguém tá me dando oportunidade para conseguir experiência? Então é justamente porque tu não se formou ainda que tu tem que começar a pensar nas possibilidades que tu tem para estudar algum conhecimento técnico que te traga resultados depois para tu conseguir um emprego. Por exemplo, tu quer trabalhar na área de biologia marinha na prática mesmo. Tu precisa agora, durante a tua graduação, se tu tá no finalzinho dela ou no início, tu precisa procurar algum estágio, algo que te profissionalize, que te dê uma experiência na área que tu pretende trabalhar. E outra, procura já um local para trabalhar que tu saiba que tem a demanda de mercado. Daqui a pouco tu gosta muito de uma área específica lá e ela não tem muita demanda de mercado. Isso é um problema. Então fica de olho para não se aprofundar muito em uma coisa que não é muito demandado pelo mercado. Então tem que ter esse cuidado e a experiência, o conhecimento prático a gente tem que buscar por fora, antes de estarmos formados. Depois da formatura, tu já tem que ter experiência. Outra coisa que tu precisa saber é que muito provavelmente tu não vai atuar na área da tua paixão ou na área que tu sempre almejou. Às vezes a gente entra com aquele sonho no primeiro semestre, eu quero trabalhar com os golfinhos, não sei aonde, eu quero trabalhar com os pinguins, não sei da onde. E por vários fatores limitantes, muitas vezes a gente não consegue atuar dentro da nossa área que a gente sonha, porque nem sempre a realidade acontece do modo como a gente sonha. E na biologia, como a nossa formação é muito ligada à preservação, ao meio ambiente e coisas que facilmente a gente pode adorar, a gente tem que ter esse cuidado também, tá? Para não projetar demais lá na frente achando que vai trabalhar com aquilo. Daqui a pouco tu começou um estágio, tu tá há muito tempo trabalhando naquela área, mas por algum motivo depois alguma coisa muda e tu tem que estar ligado que nem sempre a gente vai seguir do início ao fim trabalhando sempre com a mesma coisa, tá certo? Outra coisa que todo biólogo precisa saber, ou aspirante a biólogo, futuro biólogo, é que ser bem-sucedido é relativo, tá? Para algumas pessoas, ser bem-sucedido vai ser trabalhar em algum lugar que ela quer em uma ilha, Ou ganhar R$1.500 por mês trabalhando com algo que gosta muito, trabalhando, com agroecologia, trabalhando com preservação. Ser bem-sucedido é muito relativo, depende do que tu aspira, do que tu quer. Tem gente que quer ganhar muito dinheiro, que quer faturar 20, 30 mil reais por mês. Errado? Não é errado. Só que a gente não pode criar um parâmetro que ser bem-sucedido é ganhar bem ou ser mal-sucedido é ganhar pouco. Não, ser bem-sucedido é trabalhar com aquilo que tu gosta, que tu tem paixão e que te faz bem. Isso é ser bem-sucedido. Então entendam, não se comparem com outras pessoas. Muitas vezes na biologia a gente tende a se comparar, o meu amigo ele publicou tantos artigos em tal revista com impacto tal, ele tem mestrado, doutorado, pós-doutorado e eu não tenho, eu só atuo lecionando, Se é a tua paixão, se é o que tu gosta, isso te faz bem-sucedido. A gente tem que entender que ser bem-sucedido está associado a nós mesmos, não a uma comparação com os sonhos das outras pessoas, beleza? Quarta coisa que eu acho que é primordial, talvez essa seja uma das coisas mais importantes que eu vou dizer nesse vídeo, é, de alguma maneira, estar no digital. O que eu quero dizer com estar no digital? Para que nós, não sei se vocês conseguiram sacar, mas a gente está vivendo um período de ruptura, muitas mudanças estão acontecendo, o digital ele vem ganhando força, então nós biólogos, a gente precisa ter um perfil profissional, a gente precisa, se possível, ter um site, já se prepara, tenta entender um pouquinho sobre programação, como que eu faço para registrar um domínio, para ter um endereço digital, procura essas informações, procura como que tu faz uma página, um perfil onde tu pode compartilhar ali os teus conhecimentos, as tuas experiências, para que tu se conecte com pessoas que também têm os mesmos interesses que tu, faz um perfil no LinkedIn, no Instagram, no Facebook, no YouTube, em redes sociais que tu acredita que o teu público ou pessoas que tenham interesse naquilo que tu tem também estejam, porque assim
tu pode formar tua networking. E hoje, utilizar as estratégias e as ferramentas digitais potencializa muito os nossos resultados e facilita para que a gente alcance clientes, alcance pessoas e encontre colegas para formar uma networking forte, para que a gente consiga se manter no mercado, porque agora a gente vai viver uma grande mudança, que é essa transição do mundo físico para um mundo físico e também digital, né? A gente já está imerso nisso, né? Muita gente já está se digitalizando, então fica esperto e considera essa possibilidade também. Se tem vergonha no começo, escolhe uma rede social que seja mais a tua cara, até mesmo as ferramentas de e-mail, né? E-mail marketing funcionam muito bem. Então, fica ligado nessa tendência também, tá certo? Outro conhecimento que todo biólogo precisa saber, é sobre legislação. Antes de se formar, a gente não tem muito interesse em legislação do biólogo, em legislação profissional. Mas agora que tu tá ouvindo eu falar sobre isso, tenta entender um pouquinho como que funciona a legislação do biólogo, quais são as áreas de atuação que o biólogo tem, onde ele pode trabalhar. Não sei se você sabe, mas a gente pode atuar em 3 grandes áreas: produção e biotecnologia, saúde e meio ambiente e biodiversidade. Então, dentro dessas áreas existem várias sub-áreas e ali a gente pode sim atuar. Então, estudar a legislação, saber como que a gente pode se colocar no mercado como profissionais, fazer o registro, né, no Conselho Regional de Biologia. Então, tem que estar ligado nisso. Então, já procura entender um pouquinho da legislação. Entra no site do CFBio e dá uma olhadinha para tu ficar por dentro daquilo que a gente pode e não pode fazer. É sempre bom saber as coisas, né, antes de entrar em um problema por não saber nada da legislação do profissional. Outra coisa que todo biólogo tem que saber é que não dá para ficar só na tua área. Tu tá fazendo estágio, sei lá, com fisiologia, não fica só lá na fisiologia. Vai conhecer um pouco da ecologia, vai conhecer um pouco da botânica, vai conhecer um pouco da área da saúde. Tenta aprender o máximo de coisas que tu puder, porque isso em algum momento pode ser útil para ti. Eu lembro que enquanto eu estava na graduação, né, isso já faz algum tempinho, eu não sabia exatamente o que eu queria fazer. Então, o que eu fiz? Eu comecei a trabalhar em tudo que eu podia trabalhar. Eu trabalhei lá na bioquímica, eu trabalhei com o pessoal na entomologia, fui estudar um pouquinho de ecologia com os meus amigos, eu tentei estudar de tudo um pouco, porque o futuro a gente não sabe como vai ser. E se tu tem bastante conhecimento, se tu tem um pouquinho de cada área, facilita muito na hora de tu escolher um rumo, um caminho para tu seguir depois de estar formado, beleza? E a última coisa que eu acho que todo biólogo tem que saber, e isso não dá para desconsiderar, é: tenha um plano B. Porque como eu falei, né, ao longo desse vídeo, muitas coisas podem mudar, a sociedade está sempre em constante mudança, em constante evolução, nós mesmos também, como pessoas e profissionais, a gente está sempre mudando. Então, é muito bom que tu considere possibilidades alternativas de atuação. Sei lá, antes mesmo de começar a trabalhar como empreendedor, eu queria ser cientista, eu queria seguir a carreira acadêmica. Então, por muito tempo, eu fiquei me dedicando em produção de artigos, na própria carreira científica, né, no laboratório e tudo mais. Por muito tempo eu fiquei dedicado àquilo e em algum momento eu deixei de fazer outras coisas. Então, quando eu me formei, eu já estava tão imerso naquele mundo que, após eu entrar no mestrado, não sei se você sabe, mas eu entrei no mestrado e acabei abandonando depois, né? Quando eu cheguei lá no meu mestrado, que eu me toquei, meu Deus, eu fiquei por muito tempo fazendo uma coisa só e agora que eu quero fazer outras coisas, eu não estou muito bem ligado no que eu poderia estar fazendo. Então, tem um plano B, daqui a pouco tu quer passar num concurso, tu quer fazer um mestrado e doutorado, mas sei lá, pensa em dar uma aula online, em produzir um infoproduto para vender, em ter alguma área, algum conhecimento técnico que tu possa atuar como responsável técnico em algum nicho de mercado, né? Enfim, tenha um plano B, considere outras possibilidades, não só aquilo que tu está fazendo hoje, porque em algum momento o cenário pode mudar, pode surgir uma crise, um problema, e tu precisa, né, nós como profissionais precisamos estar preparados para tudo. Então, não foca só numa coisa e tenha um plano B. Beleza, pessoal? Se tu gostou desse vídeo, por favor, peço para deixar teu like e compartilha com algum biólogo que tu acredita que vai se interessar por esse conteúdo aqui, que isso me ajuda bastante. Beleza, pessoal? Até a próxima!